G'day, mate. How you going? G'day. Hello, how are you? Good, you? That's good. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos e aí fiquei 6 anos lá. Quando eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, porque eu queria deixar assim as minhas experiências e como as coisas acontecem lá, algumas coisas que são diferentes do Brasil. E como quando eu fui para lá eu não sabia que as coisas lá eram desse jeito, então eu acho legal trazer essa informação para as pessoas que estão indo para lá de repente já saberem como as coisas funcionam lá. E hoje eu vou falar sobre as férias remuneradas lá na Austrália. Como é que funciona isso? Tem férias remuneradas? Sim, lá na Austrália tem férias remuneradas, você tem direito a férias remuneradas, mas como o salário lá é pago por hora, então é um pouquinho diferente do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o salário é pago por mês, né? Então, você ganha um mês de férias por ano, né? E aí lá, como o salário é calculado por hora, então é um pouquinho mais complicado do que isso. Mas eu vou explicar bem para vocês como é que funciona isso. Na Austrália, você tem direito a férias remuneradas se você tiver um trabalho permanente, tá? Eu já expliquei em outro vídeo que existe lá na Austrália o trabalho permanente e o trabalho casual. No trabalho permanente, você tem ali um vínculo muito maior com a empresa. Então, é um trabalho bem parecido com o trabalho aqui do Brasil, que você vai assinar um contrato e a empresa vai se comprometer de te dar algumas horas de trabalho por semana, por quinzena, por mês, depende do contrato, e você se compromete a comparecer a essas horas que são contratadas aí na hora que você fecha esse contrato. Nem sempre são 8 horas por dia, nem sempre são todos os dias da semana, depende muito de como vai ser o contrato. Já no trabalho casual, você faz um contrato com a empresa, mas ele então tem esse detalhe de ser casual, porque a empresa só vai te chamar quando ela precisar. Você fica ali meio como que um tapa-buraco, né? Só que, quando a empresa te chamar, você também não tem a obrigação de comparecer. Aí a empresa vai te ligar, vai falar, preciso de você, tal horário, tal dia, e aí você vai falar, esse dia eu estou disponível, ou não, esse dia eu não estou disponível, e tudo bem, não tem problema. No contrato permanente, por exemplo, se você tiver que se ausentar nas horas que você se comprometeu com aquela empresa, por exemplo, se você ficar doente, alguma coisa assim, você precisa justificar. No casual, não. No casual, você só diz, não estou disponível nesse dia, e aí a empresa vai procurar um outro casual que ela tenha lá nos registros dela, no contrato dela. Se você for trabalhar essas horas casuais, elas vão ser computadas, você vai receber um holerite, você vai receber por essas horas, vai ser recolhido o super, mas não é computado nem sick day, nem sick leave e nem as férias, que vai aparecer aqui já o nome delas, que é annual leave. Então, annual leave é o nome das férias, sick leave ou personal leave, em alguns contratos aparece como personal leave, os dias que você tem direito a tirar por algum problema de saúde. E as férias, então, se chama annual leave. Nos contratos casuais não vão ser computados,
mas normalmente no contrato casual você recebe um valor um pouquinho maior do que o permanente, exatamente porque não tem direito a esses benefícios, né? Lembra que o salário é contado por hora, né, lá na Austrália. Então, as férias ou annual leave também é calculado em horas, tá? Então, todas as pessoas que têm um trabalho permanente na Austrália têm direito a 4 semanas de férias por ano. Então, é assim, é parecido com o Brasil, né? Porque o Brasil você tem um mês de férias dentro do ano, lá as coisas não são contadas por mês, então são 4 semanas, que é quase lá, né? Porque 30 dias aqui dá um pouquinho mais do que 4 semanas, dá 2 dias a mais do que 4 semanas. Mas esse cálculo vai se transformar em horas e vai ser lançado no seu Holerite conforme você trabalha. Então, conforme você trabalha, você já tem direito a tirar alguns dias de férias. Você não precisa tirar as 4 semanas de uma vez, como acontece aqui no Brasil, que normalmente você tira ou o mês todo, ou você tira metade, 15 dias, e depois outros 15 dias. Se você quiser tirar um dia e descontar nesse annual leave que você tem aí acumulado, então você pode fazer isso, você pode tirar um dia. Por exemplo, quando eu estava trabalhando na escolinha, muitas vezes de sexta-feira era muito estressante o trabalho, porque esperavam que tinha menos crianças na escolinha, mas então eles diminuíam a quantidade de profissionais. E muitas vezes não tinha a quantidade de profissionais necessárias para a quantidade de crianças, porque vinham mais crianças do que eles esperavam. E aí a gente tinha que acabar juntando sala e ficava assim meio estressante, porque você tira a criança do ambiente que ela está acostumada e é meio difícil. A criança fica estressada e a gente ficava estressada. E aí, de vez em quando, eu falava, a semana que eu tava assim muito cansada, até eu falava, eu vou tirar uma folga na sexta-feira. Vou pegar uma sexta-feira para tirar folga. Eu olhava lá, já tinha acumulado, eu já tirava, eu não esperava juntar. Isso depois que eu fiz o estágio, porque quando eu fiz eu tinha que fazer, quando eu estudei Early Childhood Education and Care, tinha que fazer várias horas de estágio, se eu não me engano era 120 no primeiro e 240 no segundo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o placement, o work placement, e eu falei as horas lá que eu tinha, porque eu fiz a pesquisa na época, agora eu já não me lembro mais quantas horas. Nessa época, eu juntei todas as férias que eu tinha, então eu não faltava nenhum dia, eu não tirava nenhuma folga, porque eu queria juntar tudo para poder fazer o placement e receber do meu trabalho normal. Porque o placement na Austrália não tem remuneração nenhuma, você trabalha totalmente de graça. Se você tiver, por exemplo, que pagar ônibus para ir até lá, você paga do seu bolso, porque eles não te pagam nada. Mas normalmente eles te contratam depois do placement e você ganha aí a experiência e o requisito, né? Porque para passar no curso você tem que fazer o placement, então não tem como escapar. Então, antes disso, eu guardava, assim, as minhas férias, mas depois que eu fiz o placement, aí eu falava, eu não pretendo tirar, por exemplo, um bloco de tempo de férias, porque eu não pretendo viajar, não pretendo fazer nada, então o dia que eu tava mais estressada, eu tirava um dia, aí descontava 8 horas ali das horas que eu tinha acumulado. E, normalmente, aqui, você só tira essas férias proporcionais se você sair da empresa, daí você recebe até em dinheiro, né? Você não tira, você recebe. Então tem essa diferença.
Então, o cálculo é o seguinte: a quantidade de horas que você trabalha por semana, dividido por 38 e depois vezes 152. Esse é o cálculo que é explicado, né? Então, digamos que um brasileiro que está na Austrália com o visto de estudante, que tem direito a trabalhar 48 horas fortnight e dá uma média de 24 horas semanais, então a empresa que ele trabalha como permanente dá essas 24 horas para ele por semana. Aí nós faríamos a seguinte conta: 24 dividido por 38, que eu já fiz a conta aqui, dá 0,632. Aí a gente pega esse 0,632, multiplica por 152 e vai dar 96 horas de férias por ano, tá? Então, essa é a conta complicadíssima que eles dão a fórmula aqui. Porém, assim, cabeça da dona Elaine pensou o seguinte: é muito mais fácil fazer a seguinte conta: 24 horas por semana, vezes 4 semanas por ano, 96 horas. 24 vezes 4, pode fazer aí na calculadora que você vai ver que dá. 24 horas por semana, mais 4 semanas por ano, dá 96 horas por ano. E aí dá uma conta aqui bem difícil de se fazer para você chegar nesses 96. O meu jeito acho mais fácil. Você não precisa, como eu já falei antes, você não precisa esperar um ano para tirar as férias. Elas são lançadas a cada holerite que você recebe, porque a cada hora que você trabalha, você acumula direito a férias, uma porcentagem da hora trabalhada dá direito a alguns minutos de férias para cada hora trabalhada. Então, você acumula essa quantidade. Esse é um cálculo que eles fazem lá, que eu não faço nem questão de conhecer, né? Porque a gente já viu aí que o cálculo de horas por ano, eles fizeram aí um negócio muito mais complicado que seria fácil. Então, eu nem procurei saber como que é feito o cálculo das horas proporcionais que eles colocam no holerite. Mas essas horas, então, que você acumula, vai aparecendo no holerite que você recebe. Eu coloquei aqui o holerite, um dos holerites de quando eu trabalhava lá no hospital, e você pode ver que lá embaixo aparece, então, aonde eu coloquei de amarelo, o annual leave e as horas que eu tinha acumulada naquela época. Eu tinha 158 horas, porque provavelmente nessa época eu ainda estava acumulando horas para usar no estágio. Eu tinha 158, precisava de 240, então eu ainda tive que trabalhar muito para conseguir horas suficientes para poder fazer o estágio sem deixar de receber meu salário, né? E aí de sick leave ali eu tinha direito a 64 horas e 55. 64,55. Então a gente faz isso daí aparece, a gente não precisa ficar fazendo esse cálculo. Todo holerite que você recebe vai aparecer aí quantas horas você tem direito. E aí, se você quiser pegar esse dia, você vai ter que fazer o procedimento que a empresa vai te indicar. Então, nos lugares que eu trabalhei, normalmente tinha um aplicativo da empresa, e aí eu tinha que ir lá no aplicativo fazer a solicitação, e o meu superior ia aprovar ou não a solicitação das horas que eu precisava. Então, muitas vezes, antes de fazer a aplicação, eu já conversava com o meu superior e já falava
pretendo pegar essas horas, preciso dessas horas e tal, e daí já meio que a pessoa já falando pode aplicar que eu vou aprovar, daí eu fazia a aplicação, fazia a solicitação lá dentro do aplicativo, né? Existem alguns trabalhadores que têm direito a um adicional de 17,5% do valor da hora trabalhada no pagamento das férias. Mas isso vai depender do tipo de trabalho e do contrato que você tem, tá? Então, no meu caso, eu não tinha esse adicional. Eu recebia, quando eu estava de férias, exatamente o valor de quando eu estava trabalhando. Agora, parece que isso é uma coisa mais nova, então tem os trabalhadores que estão incluídos nesse benefício, são alguns trabalhadores da saúde, ou de cuidados, né, que podem ser enfermeiros, cuidadores de idosos, ou equipes de suporte aí, de trabalho em locais de saúde. Construção e manufatura, que seriam pedreiros, eletricistas, encanadores, operadores de fábrica ou carpinteiros. Hospitalidade e varejo, que podem ser chefes, funcionários de hotéis, atendentes de fast food e vendedores, né, do varejo, vendedores de loja. Educação e governo, professores, funcionários administrativos e servidores públicos. Transporte e logística, motoristas de caminhão, trabalhadores de armazém e entregadores. Serviços de segurança, vigilantes, seguranças e faxineiros comerciais. E os trabalhadores da mineração e de energia, que são os trabalhadores no setor de petróleo, de gás e mineração. Eu tenho um amigo lá que trabalha em mina. Ele realmente queria muito trabalhar em uma mina, exatamente porque o salário é maior. Então ele ficou muito tempo aplicando, ele teve que mudar de cidade, então eu conheci ele lá em Brisbane, e daí ele falava, eu quero mudar, eu esqueci exatamente o nome da cidade, eu não lembro se é Mackay, a cidade que ele queria mudar, que é uma cidade que tem essas minas, tem muito mineiro lá, ou minerador, não sei como é que fala essa profissão. E ele queria trabalhar lá, ele foi aplicando, até que ele conseguiu, se mudou para essa cidade e tal. E um dia eu estava conversando com ele e ele me disse que faz muito calor lá dentro da mina, muito calor. Então a empresa deixa assim à disposição dos funcionários isotônicos, água mineral, mas também esses Gatorades, né, isotônicos, para que eles se hidratem enquanto estão trabalhando, porque lá na Austrália já faz muito calor. Agora, embaixo da mina, diz que o calor é demais. Mas ele tá contente, né, porque era o que ele queria mesmo, por causa do salário ser maior. Agora, nem todos os trabalhadores nessas áreas que eu falei vão ter esse adicional. Só vão ter esse adicional os trabalhadores nessas áreas que tiverem constando no contrato, que vai ter esse adicional nas férias. Então, na hora que você for assinar um contrato lá na Austrália, leia muito bem todas as cláusulas do contrato, porque lá o que é vigente é exatamente o que está contando no seu contrato. As leis são mais, assim, bem básicas no nível nacional. Existem as leis estaduais, né, que são mais específicas, mas normalmente nessa área de trabalho, o que voga mesmo é o que está ali no contrato.
E a empresa assina e você assina, o representante da empresa assina e você assina o contrato. Então, se você assinou, você está concordando com tudo que tem ali. Se você concordou de não receber esses 17%, não adianta depois você pedir ou querer receber, tá? Então, é bom assim, se você está entrando numa empresa e você acha que tem condições de solicitar isso, é bom solicitar antes de assinar o contrato, né? Sendo um profissional que, se eles estiverem precisando, eles vão pagar, provavelmente vão, tá? A gente às vezes fica com muito medo de fazer algumas coisas lá, porque a gente é estrangeiro, e aí a gente fica com receio, mas tem muitos direitos que é importante você reivindicar. Acontece também que se você quiser pedir férias no período mais requisitado, ou seja, durante as férias escolares, porque todos os pais querem viajar junto com as crianças, aí é preciso solicitar com muita antecedência, tá? Caso contrário, você não vai conseguir tirar férias nessa época. Então, muitas vezes, dependendo quando eu trabalhava no hospital, por exemplo, eles já mandavam ou um e-mail ou uma mensagem falando: se você quiser tirar férias em dezembro, que é a época que as crianças estão de férias, que tem os feriados de Natal e Ano Novo, tem muita gente que quer viajar, tem gente que tem família fora do país e quer viajar para ver a família, então tinha um prazo para você pedir férias naquele período. E aí quem pedisse primeiro conseguia, né? E aí muita gente às vezes queria pedir férias em dezembro ou em outra época do ano e não conseguia porque outra pessoa já tinha chegado na frente. Então é importante, quando você quer uma data, tirar férias numa data específica, já se programa e conversa com seu supervisor ou aplica antes para ver se essa data vai estar disponível, porque se tiver outras pessoas que já tiraram férias nessa época, a empresa não vai ficar desfalcada para dar férias para você. E eles não têm que dar as férias na época que você quiser. A época das férias é um acordo mútuo. A necessidade da empresa está em primeiro lugar, e daí vão ver quando é possível para a empresa te dar essas férias, e você vai ver se aceita naquela época que a empresa quer te dar, né? É sempre uma conversa, cada um colocando aí a sua necessidade. Então, como eu comentei, não é você quem decide quando você vai tirar as férias ou até um dia de descanso. Você vai solicitar o período para o seu supervisor e algum superior dentro da empresa vai aprovar aquele período de descanso. Algumas empresas colocam até um prazo, tá? Por exemplo, tem que pedir para usar as horas do annual leave com pelo menos 2 semanas de antecedência. Isso é um exemplo, para que a empresa possa se organizar e ver como vai cobrir a sua falta. Quando eu estava na escolinha, que eu pegava essas sextas-feiras, por exemplo, de folga, lá o prazo era de 1 semana, então eu tinha que pedir, por exemplo, na quinta-feira anterior a sexta-feira que eu queria pedir, tá? Porque na sexta-feira já não dá 1 semana exata, dá menos de 1 semana. Então, eu tinha que pedir na quinta-feira anterior, eles pediam um prazo de 1 semana. Aí, normalmente, eles me davam essa sexta-feira que eu pedia, mas tinha um prazo, normalmente tem, porque se você for pedir, por exemplo, hoje, amanhã, o dia de folga, fica complicado para a empresa se virar. É nesses casos que eles normalmente procuram os casuais,
que já tem, normalmente eles têm aí alguns contratos com casuais, e aí eles vão, se você realmente precisar de uma data muito próxima e eles não tiverem alguém para colocar no seu lugar, daí eles vão chamar um casual e colocar no seu lugar. E é isso, então, é assim que funcionam as férias. Faz a conta aí, aquelas contas que eu te falei, para você ver que a minha conta ficou muito mais fácil de fazer. Mas provavelmente eles têm aí essa fórmula, seja não só para o ano todo, como para outros períodos, e daí é por isso que então eles passam por esse passo a passo assim muito mais complicado, né? É isso que eu tinha para trazer. Obrigado por assistir e bye bye.